Quando você é boazinha demais, vira vítima da sociedade. Sim, da sociedade, que não é só de uma pessoa, não, de várias pessoas. Sempre fui aquela pessoa que ajuda, carinhosa, amorosa, solícita e muito amiga. Sempre, minha vida inteira. Mas com o passar do tempo, com autoconhecimento, como eu falo, eu busquei tarde demais. Eu falo muito para as pessoas, procuram o mais rápido possível. Não espere estar mais velha para tentar descobrir alguns traumas, algumas crenças que você tem, que você nem sabe que é. Aquele sentimento, aquela dorzinha, aquilo que te incomoda, é algo relacionado ao seu passado. Então procure entender realmente o que está acontecendo com você. Principal questão, procure se autoconhecer. Você se conhecendo, você consegue fazer algo para qualquer outra pessoa. Mas vamos voltar aqui. Sempre fui a pessoa boazinha, sempre a primeira da lista das pessoas, sempre a melhor pessoa do mundo. Mas as melhores pessoas do mundo sempre vira alvo. Quando você tem seu autoconhecimento dentro de você, você vira alvo. E eu vou te falar que eu tô gostando de virar alvo. Tô por quê? Vou explicar bem para vocês. As pessoas acostumam com o seu ser boazinha, o seu ser a primeira da lista delas. E quando você fala não, você é a pior pessoa do mundo. E eu vou te falar, entre ser boazinha demais e a pior pessoa do mundo, eu tô preferindo ser a pior pessoa do mundo, porque nem sempre a pior pessoa do mundo é a mal da história. Por quê? Quando você se doa demais para as pessoas, é uma crença que você tem, algo que você passou que te falta. Em mim foi a falta do relacionamento com meu pai, como eu disse no outro vídeo que eu fiz. E isso foi como um abandono para mim, então eu precisava ter alguém na minha vida. Isso é como uma dependência emocional, você precisa ter algo e as pessoas, não só uma, as pessoas em sua volta. Então você começa sem querer fazer tudo que as pessoas pedem. Ai, faz isso para mim, você vai lá e faz. Faz aquilo para mim, você vai lá e faz. E o que acontece? Você vai só ultrapassando seus limites na sua vida inteira, fazendo coisas para os outros e esquecendo de você. Isso que aconteceu comigo, realmente. Eu fui me doando demais para as pessoas, me doando, me doando. Claro que até hoje o que eu posso fazer pelas pessoas eu faço. Qualquer uma que venha me pedir qualquer coisa, se eu puder, agora eu faço. Antes eu deixava de fazer qualquer coisa que eu estivesse fazendo na minha vida. Eu colocava as pessoas como prioridade na primeira fila da minha vida, entendeu? E isso me fez sofrer muito, porque tinha vezes que eu não poderia fazer aquilo e as pessoas lá me pedindo sempre, sabendo que eu estava disponível por elas, elas achavam que eu sempre estava disponível realmente, e não era. É porque eu deixava de fazer as minhas vontades, os meus sonhos, meus gostos para atender as pessoas, porque eu pensava que se eu não fizesse, a pessoa ia me excluir da vida dela. E eu vou falar para vocês, prefiram que as pessoas te excluam da vida delas, porque elas te amam de verdade, ou queira que elas estejam na sua vida por isso, por troca de algum favor. Então, se enxergue primeiro, nossa, eu me amo, eu sou uma pessoa que eu não necessito fazer tudo para todos só para ter eles do meu lado. A gente tem que enxergar muito isso. E eu só comecei a enxergar depois de anos. Eu sofri tanto com isso, tanto.
Tanto relacionamento, como família, como amigos, como família de família, entendeu? Você vive a sua vida em torno da vida das pessoas, porque você não quer magoar. Você quer, parece que você precisa daquela atenção. Por isso que eu falo que é algo emocional, porque você necessita da atenção das pessoas. Igual eu falei, não é só de uma, de qualquer pessoa, porque você depende de ter pessoas do seu lado, depende de ter pessoas para estar com você, para conversar, para te entender, para qualquer coisa. E eu entendi que não gosto de ser sozinha, mas 1000 vezes melhor sozinha do que mal acompanhada. Escolha, enxergue quem realmente é, quando você pode e quando você não pode. E você retira da sua vida as pessoas que não te enxergam como uma pessoa, um ser humano. Porque não é porque você fala não que você não você parou de gostar da outra pessoa ou você não pode ajudar com outras questões, entendeu? O problema é que eu deixei minha dependência emocional acabar comigo, substituir em tudo na minha vida, nas minhas escolhas, e foi difícil, foi difícil. Às vezes ainda eu falo não para as pessoas, sabe? Mas sofrendo, dá uma dorzinha assim no meu coração, mas assim, eu comecei a falar não e é maravilhoso, maravilhoso falar não. Vocês não têm noção o quanto essa palavra é tão fácil de dizer e para a gente que tem essa dependência emocional nas pessoas, em ter pessoas ao nosso lado, o quão é difícil falar não. Gente, eu falava sim, chorando. Eu falava assim, chorando. Vocês têm noção o que é isso? Falava assim, passava um pouco, eu ia para minha casa, chorava porque eu deixava de fazer algo para mim, algo importante para mim, porque a pessoa estava me pedindo algo supérfluo por ela, entendeu? E as pessoas entendem, você acostumam as pessoas a entender que você está lá sempre. E não é assim a vida. Você tem suas coisas, você tem sua família, você pode ajudar todo mundo. Eu sempre, quando eu posso, eu ajudo. E a ajuda não é fazer tudo que a pessoa necessita. A ajuda é quando você tem o seu tempo que você possa fazer e fazer o que a outra pede. Entendeu? Eu penso assim agora, mas eu sofri a minha vida inteira diferente, com um pensamento diferente. E é sofrido, vocês não têm noção. Mas foi com muito autoconhecimento, muitos lives, muitos vídeos, muitos, como eu posso falar, amo vídeos do Paulo Marçal, amo, porque ele ensina muito isso, você se colocar em primeiro lugar. Você deixa serviço por causa de pessoas, você deixa festas, sua vida inteira por causa de pessoas, porque você não consegue simplesmente falar não. Sabe? E eu vou falar para vocês, a minha cabeça é assim. Se a pessoa me ama, ela vai conseguir ouvir meu não. Meu não é um singelo não, não é porque eu tô implicando outra pessoa. Então aprendam a dizer não. Se você não consegue, me fale aqui, pelo amor de Deus, que nós vamos nos ajudar, porque assim, foi difícil para mim. Mas agora, assim, dá uma dorzinha no coração. Me falem aí, como que vocês conseguem? Vocês conseguem falar não? Vocês conseguem falar sim e sentindo aquele sentimento, por que que eu não falei não? Entendeu? Me falem, o que vocês conseguem ser? Vocês mesmos? Vocês têm autoconhecimento? Vocês não têm? Porque não é fácil falar não. Isso aí é com o tempo. É quando você procura se entender mesmo, realmente você para de colocar as pessoas em primeiro lugar na sua vida. Se coloque em primeiro lugar. Primeiro, se você não se colocar em primeiro lugar e não estiver bem, como você vai ajudar o próximo? Você consegue só ajudar o próximo quando você está bem. E eu, de tanto ajudar o próximo, eu assim, parece que tinha o mundo inteiro em cima das minhas costas. Um peso enorme, insuportável. E foi assim por muitos anos,
sabe? Assisti muito vídeo, assisti muita live. Até quero falar para vocês, eu faço live toda semana com a terapeuta maravilhosa. Eu tenho um podcast e eu faço essa live sempre com ela para ajudar as pessoas de casa mesmo, que nem todo mundo consegue pagar uma consulta, né? Ter uma terapeuta, alguém para auxiliar. E eu sempre, toda semana, trago essa terapeuta. Então, se vocês quiserem, depois vocês vão no Instagram, procurem meu Instagram, podcast Uai Conta Aí. E para vocês estarem lá também, se ajudarem, porque eu quero levar isso para as pessoas. Eu tive, e assim, é maravilhoso. É um caminho sem volta. Eu me conheci melhor, eu estou nessa jornada ainda, porque a gente acha, mas eu acabei de começar. Não, tem 2 anos que eu estou nisso, essa jornada de me conhecer, de saber realmente quem eu amo, quem eu sou, sabe? Porque você se molda para caber no mundo das pessoas e você foge das suas vontades, do seu eu mesmo, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Parece que eu tive que abrir um buraco enorme e puxar por baixo mesmo, ir lá embaixo e puxar a Gi Ferreira para ela se enxergar, sabe? Porque você cansa, realmente é cansativo cuidar de todo mundo, fazer tudo para todo mundo e deixar de fazer o que você ama porque você não consegue falar não. Então, eu vou deixar uma diquinha aqui maravilhosa para vocês. Procurem autoconhecimento. Aí eu não tenho condição de pagar. Assiste live que até eu faço toda semana com um terapeuta. Até se você quiser fazer perguntas na live também, eu deixo à vontade as pessoas, elas podem fazer pergunta, a terapeuta responde. Você pode fazer no inbox para mim, no direct. Para mim, eu vou lá e no dia eu pergunto para a terapeuta. Você pode assistir podcast, o meu podcast também eu levo terapeuta, psiquiatra, já levei terapeuta, psiquiatra. O que eu posso levar para acrescentar na vida das pessoas, eu levo no meu podcast, que meu podcast é para isso mesmo. Vídeos do Pablo Marçal. Gente, isso aqui lá, aumentou tanto a minha mente. Se eu soubesse, que eu parasse de assistir vídeos assim, filmes, sabe? Eu amo filme. Se eu parasse um pouco de assistir filme e assistisse um podcast ou um vídeo do Pablo Marçal, ou talvez vocês não gostem, mas tente para vocês verem uns vídeos bacana dele, ou de qualquer outro, um podcast maravilhoso, sabe? Sobre mentalidade. Gente, se eu tivesse essa mentalidade hoje, eu tinha mudado muito. Eu não tinha sofrido tanto. Tá, que a gente dá umas quedas, é normal, porque isso é a vida, a gente dá queda mesmo, é normal da gente. Só que tentem, que vocês vão entender o que eu tô falando. Sou 100%? Não sou. Mas eu melhorei assim 90%. Não para os outros, para mim. Porque agora você pode até perguntar às pessoas, como que é a Gislaine agora? Nossa, a Gi mudou. Prefiro 1000 vezes essa Gi de agora do que a anterior. Porque a anterior sofri pelas pessoas. Hoje eu sofro, mas eu faço o que eu posso, da maneira que eu posso. Não de qualquer jeito igual eu fazia. Então, escolham vocês. Aprendam a falar não, que é a melhor coisa do mundo. Não. Aprendam a falar não. E se inscreva no canal, que isso é muito importante para mim, para trazer mais conversas dessa que eu amo, autoconhecimento, dependência emocional que a gente acha que não tem, mas tem sim, pelas coisas que a gente já viveu. E estou aqui. Me segue no Instagram, se inscreve no meu podcast, que eu sempre trago notícias aqui maravilhosas para vocês. Beijão e até mais.